Boa tarde a todos, especialmente ao nosso ilustre convidado, o professor Carlos Tussi, que aceitou aí o convite formulado pela nossa área de gestão de pessoas. Sejam todos bem-vindos, nossos colegas do tribunal, servidores, colaboradores, estagiários, a nossa equipe aí do Instituto Clássico Castelo, Sandra, Paula Alcântara, e essa grandiosa e valorosa equipe da gestão de pessoas que tem buscado sempre de forma diferenciada, está atuando principalmente na qualificação do servidor, de todo o corpo de profissionais do tribunal. Em nome do Instituto Clássico Castelo, nos sentimos honrados em participar dos eventos em parceria e promover esses eventos juntamente com as áreas internas do nosso tribunal, demonstrando aí o compromisso institucional na qualificação contínua dos nossos servidores. Hoje, a nossa diretora executiva, que também faz uma participação enaltecendo essa parceria, enaltecendo o papel institucional do Instituto Clássico Castelo, está de férias e estamos aqui com o encargo também, com a honra de representá-la. Então, em nome do IPC, em nome do nosso conselheiro, nosso diretor-presidente, conselheiro Alexandre Figueiredo, da diretoria executiva, da doutora Lária Barreto, do diretor de ensino, pesquisa e extensão e pós-graduação, professor Francisco Otávio, registramos aí o prazer de mais um evento, o terceiro evento em parceria com a gestão de pessoas nesse período, que tivemos aí que reformular todas as nossas ações, reformular toda a metodologia, principalmente para a realização de eventos virtuais, e que vem tendo esse êxito, vem tendo todo esse sucesso, e esperamos aí realizar outros tantos eventos juntos. O Instituto Clássico Castelo, que vem também inovando na sua ação institucional, com variadas capacitações, com temas não só ligados à área técnica, como comportamental, de gestão, liderança e os assuntos que interessam a todo o nosso público, tanto de jurisdicionado como de servidores. Então, para apresentar o nosso ilustre convidado e para conduzir aí o evento pela equipe da gestão de pessoas, depois eu creio que a Mariana deve fazer alguma participação, conforme o script, né? Eu convido a Carol para fazer essa apresentação e, a partir daí, já termos iniciado o evento. Um grande abraço, estamos aqui, a equipe do Instituto Clássico Castelo, à disposição sempre, renovando o compromisso dessa parceria tão importante para nós. Boa tarde. Obrigada, Juraci. Boa tarde a todos. É uma honra para a área de gestão de pessoas promover mais um encontro de capacitação e desenvolvimento em parceria com o IPC. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe, que se empenhou para a realização deste evento. Agradeço também à secretária de Administração, Silvânia, o secretário adjunto Adolfo Dantas, gestão de pessoas, Vieira. O evento Mil Razões para Viver dará início à edição 2020 do Programa de Preparação para a Aposentadoria do TCE e será ministrado pelo professor Tussi. O palestrante é licenciado em Ciências da Religião, ministra cursos acadêmicos nas áreas de Teologia Moderna, Hermenêutica Bíblica, Filosofia, Psicologia e História das Religiões. Já tivemos o prazer de tê-lo no TCE em edições anteriores do Programa de Pré-Aposentadoria e recebemos um feedback muito positivo sobre o seu trabalho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Carlos. Tenho certeza que serão compartilhados aí experiências e conhecimentos valiosos. Desejo que todos aproveitem este encontro e participem. Vocês poderão, ao longo do evento, enviar comentários e dúvidas. Basta selecionar o ícone com 3 pontinhos, que fica aí do lado direito, na parte superior, e vocês terão acesso ao botão de perguntas e respostas. Ao final, nós teremos um momento para responder os participantes. Eu passo agora a palavra ao professor Carlos Tussi e agradeço mais uma vez. E eu também agradeço bastante o convite que me foi feito. Não é a primeira vez que eu colaboro com vocês e também com outros órgãos públicos
E interessante, quase tudo ligado hoje em dia ao problema da aposentadoria, devido ao grande número de pessoas que optam ou estão pensando em optar por uma aposentadoria precoce, né? O que realmente a filosofia pode contribuir com esse momento em nossas vidas, esse repensar, isso é muito duvidoso, né? Existem muitas más línguas que dizem que os filósofos fazem é atrapalhar, eles fazem é jogar mais peso em cima da situação, porque cobram decisões existenciais mais refletidas, mais ousadas, né? Eu espero que eu possa colaborar com algumas luzes. Eu organizei minha fala, que deve durar mais ou menos 1 hora, em 3 momentos, em 3 tópicos, certo? E antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês de onde o tema foi tirado. O tema foi tirado desse livro aqui, não sei se dá para ler ou se aparece na tela de vocês invertido. É um livro do já falecido bispo católico Dom Helder Câmara, chamado 1000 Razões para Viver. Não sei se vocês já tinham conhecimento desse livro. É um volume de poesias. É uma compilação de poesias de Helder Câmara. É conhecido também como Meditações do Padre José, como ele era chamado também. E nós tomamos dessa coletânea de meditações ou poesias, tomamos emprestado o título 1000 Razões para Viver, que é um desejo muito bom que você possa fazer para alguém que está aniversariando e que está num momento interessante da sua vida, desejando-lhe muitas razões para viver, certo? Eu vou começar com uma pequena meditação aqui, para assim introduzir, de certa forma, um pouco jocosamente, introduzir aqui o nosso tema, que está amplamente, assim, vagamente também ligado com o tema do envelhecimento, né? Um tema que levanta certas dúvidas e angústias em nós. Então, aqui tem um pequeno texto na página 29, nesse volume 1000 Razões para Viver, intitulado Velhos Vinhos. Velhos Vinhos. E Helder Câmara diz: agora que a velhice começa, preciso aprender com o vinho a melhorar envelhecendo. E, sobretudo, a escapar do perigo terrível de envelhecendo virar vinagre. Certo? Vamos começar com esse mote. Né? Assim, grosso modo, podemos dizer que o envelhecimento, ele é, para alguns de nós, talvez a minoria, é uma estrada rumo ao melhoramento da sua condição, em que na idade avançada, se suavizam, se acomodam melhor às intempéries da nossa personalidade, quando mais novos, quando mais jovens e quando mais agitados, certo? Então, tem uns que acabam melhorando seu gênio. Isso é comparável a vinhos que, com a idade, apenas melhoram, que maturam e desenvolvem seu verdadeiro buquê. Mas muita gente, entre nós, inclusive, vira vinagre. O envelhecimento é motivo para o azedume. É motivo para ficar cada vez mais azedo, ou azeda, e olhar para a vida dos mais novos, sabe, com olhar de esguelha, com aquela inveja, com aquele olhar amarelado que diz assim: olha, isso aí não me pertence mais, né? Então, essa é uma prece, né? Tomara que eu seja capaz de, com o andar da carruagem, melhorar
minha personalidade, melhorar meu estar no mundo, meu ser no mundo, em vez de azedar e virar vinagre e depois azedar também tudo ao meu redor, certo? Então, isso aqui é só um mote para começar, para fazer esse link com o livro 1000 Razões para Viver. 3 tópicos vão constituir minha palestra. O primeiro é uma reflexão prévia sobre o que esperamos da vida, né? Vocês vão ver que algumas questões devem ser clareadas antes de você falar em aposentadoria. Aliás, quase tudo deve ser clareado antes. Eu não sou da opinião que com a aposentadoria começa uma nova fase totalmente diferente da nossa vida. Essa é uma impressão já em si distorcida. E é um grande perigo você acreditar que sua vida ativa profissional agora acabou e agora você vai ter que inventar uma outra vida para você. Eu não sou adepto dessa dicotomia, dessa bifurcação, certo? Mas uma das questões que a gente precisa clarear antes é o que esperamos da vida em geral. Qual é a finalidade da vida? E como, assim, a resposta mais comum e com certeza a mais certeira é que é como quem responde: nós estamos aqui para ser felizes, nós queremos ser felizes. Essa é uma resposta, por exemplo, que Aristóteles acaba dando lá na sua Ética de Nicômaco, um texto lá do século IV antes de Cristo, 300 e alguma coisa antes de Cristo, na época de Alexandre Magno, ele escreveu isso. E Aristóteles dizia, olha, como na verdade os filósofos, os estudados, os acadêmicos não estão conseguindo definir o que é que nós queremos aqui, eu, Aristóteles, vou ficar com o senso comum. O senso comum quer ter uma vida feliz, né? Uma vida feliz entendida também como uma vida plena. Uma vida plena. Vocês lembram mais ou menos uma coisa parecida? Nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus diz, ou proclama, que teria vindo para que todos tivessem vida e vida em plenitude. Vida em plenitude. E lá nas bem-aventuranças, em Mateus, ele se expressou como, assim, bem-aventurados aqueles, felizes aqueles, ou seja, sempre desejando felicidade, plenitude. Agora, em que consiste uma vida feliz, uma vida plena, uma vida planificada, uma vida inteira, né? Uma vida holística, e não uma vida unidimensional, uma vida empobrecida, uma vida afunilada, uma vida reducionista. Em que consiste essa plenitude, essa felicidade, essa bem-aventurança? Aí realmente eu não quero entrar em muitas teorias, não, mas eu quero distinguir 2 concepções que, na minha opinião, são completamente contrárias. E entre essas 2 concepções, nós devemos inicialmente nos decidir. Nos decidir. Tá? Essas são decisões que você não toma só quando se aposenta. Você deve se decidir cedo sobre o que você está procurando. Eu vou começar com a primeira. A primeira concepção de bem-estar, de felicidade ou de plenitude é biológico. O primeiro conceito é biológico. Biológico quer dizer científico, se quiser assim. Científico. Você encontra esse conceito, por exemplo, em Freud. Esse conceito diz mais ou menos o seguinte, e esse conceito de felicidade, de bem-estar, da meta da vida animal, é muito difundido por aí, sobretudo entre pensadores materialistas. Muitos acreditam que, do ponto de vista animal, que o conceito biológico, você sabe que o Homo sapiens, ele pertence ao reino animal.
E por muitos cientistas, como por Freud, ele é tratado como um animal um pouco mais complexo, mas que, como todo animal, se move na vida e é movido na vida por dois polos. E esses dois polos são o prazer, o bem-estar e a dor. Do ponto de vista biológico, só tem dois valores. Na natureza biológica não existem a justiça, o amor, a misericórdia, a solidariedade. Não existe nada disso. Isso é o reino da abstração. Na natureza, só existe um critério entre bem e mal. Bem é viver no bem-estar, ou seja, viver na ausência da dor e do sofrimento. E mal é justamente o sofrimento enquanto tal, a dor enquanto tal. Esse é o conceito biológico. E cuidado, eu desconfio, sou um cara desconfiado, eu desconfio que muitos de nós, quando falam em felicidade, em plenitude, numa vida boa, estão querendo dizer uma vida sem sofrimento. Uma vida sem ameaça, sem assalto, uma vida sem doença, e se puder, sem morte. Tudo aquilo que, no fundo, sabemos que é impossível, mas que, assim, como nós somos animais conscientes, e não simplesmente animais inconscientes, nós temos consciência, nós podemos prever o que pode vir por aí. Então, muita gente faz da sua vida, o único sentido é evitar sofrimento, evitar dor, evitar constrangimento, evitar qualquer coisa que constrange o princípio de prazer em nós. O princípio de prazer, a vontade de bem-estar físico é algo que Freud elevou assim quase ao máximo, né? O único outro princípio ao qual acabou subordinando o princípio do prazer, nossa programação genética, né, que o animal quer gozar, ele quer se dar bem, ele quer encher o bucho, ele quer... você está entendendo? Dar vazão à sua natureza. O único princípio ao qual esse princípio do prazer se subordina é o chamado princípio da realidade, que é o princípio de viver em comunidade, que exige que nós façamos restrições ao nosso desejo de bem-estar, em nome da sociabilidade, do convívio com os demais, porque se nós o tempo todo quiséssemos gozar e nos dar bem, a vida social seria impossível, porque a vida social exige renúncias da nossa parte. Mas Freud diz que as renúncias devem ser parciais, elas devem ser dosadas, não podem ser totais, porque senão o animal humano perde a vontade de viver, pode ficar muito raivoso ou muito depressivo. Certo? Esse princípio chama-se... Agora vou explicar o que é prazer. Muita gente pensa que o princípio do prazer quer dizer aquela sofreguidão, aquele tesão, aquela coisa luxuriosa e tal, mas não. O que Freud, e na biologia, é chamado de estado de bem-estar, de situação de bem-estar, eles chamam de homeostase. Homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio energético dentro de você. Né? Aquilo que alguns budistas chamam de estar zen. Estar em total equilíbrio, em total pacificação. Ou seja, homeostase significa justamente não é o estado de tensão ou de tesão ou como é que eu digo, da situação antes do gozo e nem o próprio gozo. O prazer verdadeiramente para Freud e para o animal é a recuperação do estado tranquilo e pacífico depois do gozo. Quando o animal, depois de ter gozado, fica naquela calmaria, ou seja, a ausência da tensão, a ausência do tesão, a ausência da fome, a ausência da sede. Porque fome, sede e tesão são todos estados energéticos alterados. Entende o que eu quero dizer com conceito biológico? Conceito biológico significa
que toda a vida orgânica, toda a vida animal, ela está interessada num período, num estágio de saciamento, num estado de repouso, como se a vida feliz fosse o repouso. Nós temos uma expressão popular desse desejo de muitos de nós, um desejo que a maioria de nós não confessa, mas às vezes nós temos um dizer em português que diz assim: eu só quero sombra e água fresca. Sombra e água fresca significa eu só quero vida boa. Eu só quero vida boa. Sombra e água fresca. A expressão trai a vontade de ausência de conflito. O conceito biológico de bem-estar é ausência de conflito, ausência de sofrimento, ausência de dor, ausência de ameaça. E a maioria de nós, é por isso que eu estou dizendo isso, para já dizer com que eu discordo radicalmente, é com esse conceito biológico. Vida humana, na minha opinião, não é possível nessa base. Vida humana que mereça esse nome. Porque essa, na verdade, é uma vida animal. Quem acha que está vivo somente para evitar dor e ficar nesse bem bom, significando bem bom, ausência de tensões, que também existe, significa ausência de grandes amores e grandes decepções com amores, ou grandes perdas, ou grandes ganhos, porque todos perdas e ganhos alteram ambos. Alteram ambos ao equilíbrio tensional, o equilíbrio energético em nós. É como se fosse assim. Vocês assistiram ou lembram talvez o filme Matrix, dos irmãos Wachowski? O Matrix era um filme assim, né? Uma humanidade num futuro distante, todo mundo deitado inconsciente dentro de um tubo. E eletrodos no seu cérebro lhe sugerem sensações. E você não precisa mais trabalhar, porque você está sendo alimentado por uma sonda. Quer dizer, uma vida que não custa esforço, mas que se instala com mínimo, sabe, naquele nicho confortável, na sua zona de conforto, e reza para a tempestade passar. Eu não quero saber quantos nessa pandemia, no fundo, sem admiti-lo, no fundo, na verdade, só fazem isso. Se recolher, se esconder e rezar para a tempestade passar. Tipo assim, tomara que a morte não chegue perto de mim. Tomara que não seja eu, tomara que não... Essa coisa, ou seja, tentando minimizar perigos, tentando minimizar contatos e conflitos para escapar sem alterações. Sem alterações. Nós chamamos isso na biologia de homeostase, o princípio da homeostase. Na verdade, não só na biologia, mas também na química. Você está entendendo? Então, muitas psicoterapias são assim. Psicoterapia, hoje, muitas escolas trabalham para lhe devolver o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico. Fazê-lo funcionar novamente. E funcionar novamente significa evitar grandes oscilações, grandes altos e baixos. Grande jogo de emoções. É como se essas emoções não tornassem nossa vida realmente preciosa, realmente digna de ser vivida. Mas com esse conceito de homeostase, na verdade, o que vale é a ausência dessas grandes oscilações, desses grandes altos e baixos. Certo? Então, aqui nesse conceito fica como meta suprema evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento. Isso significa que a maioria das pessoas que entendem a vida boa, em grego vida boa chama-se eudaimonia. Eudaimonia, que é um conceito de Aristóteles. Eudaimonia quer dizer uma vida animada por um belo espírito, uma bela vida, uma boa vida. Eudaimonia. Daimon é o espírito, eu quer dizer belo, bom, belo. Uma vida animada por um belo espírito, por uma bela proposta, vamos dizer assim, certo? Significa que quem se acostuma nisso, de querer apenas, como diz o outro, boiar na vida,
É tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Significa, eu não quero fazer esforço. Eu me abandono à correnteza. Eu me abandono ao fluxo das coisas, eu não quero fazer muito esforço, eu não quero me arriscar muito. Você tá? É porque eu temo as frustrações, eu temo os conflitos, eu temo os fracassos, eu vou ficar quietinho no meu canto. Não complique, sabe aquela não complique, não se exponha, não saia, não arrisque. Embora todos nós saibamos que depois vem o arrependimento. E agora vem outro conceito, que eu vou falar já já. O meu conceito, o conceito antropológico. Né? Eu devia ter amado mais, complicado menos, eu devia ter arriscado mais. Né? Mas arriscar-se significa também correr o risco de se estrepar, de se frustrar, de ser vencido, de morrer, ou de se decepcionar, ou de sofrer bastante. O que é que eu quero dizer com o conceito antropológico? Antropologicamente falando, e agora antropologia já é um ramo da filosofia, ou seja, eu já estou saindo da ciência exata, do estudo biológico, químico, energético do ser humano para uma consideração mais filosófica, né? Do antropos, do ser humano enquanto ser complexo e não apenas animal, né? Um ser espiritual, podemos talvez dizer, certo? O conceito antropológico do ser humano, ele acredita que, para além, ele não nega, para começar, né? Ele não nega a questão da satisfação dos desejos, de que toda tensão precisa de um alívio, e você tem que aliviar tensões, e você tem que satisfazer tensões, senão você vai ficar doente. Essa base biológica não dá para ser negada. Não dá para ser negada, certo? A antropologia completa, ela não nega a base animal da nossa vida. Mas acima da base animal, esse complexo desejos, tensões e satisfações e alívio das tensões, que nos caracteriza enquanto animais, existe, vamos dizer assim, a dimensão propriamente supra-animal, ou seja, humana da nossa existência. E aqui, o conceito de felicidade muda completamente. Né? Autores como o logoterapeuta Viktor Frankl, ou até mesmo Carl Gustav Jung e outros, acreditam que, para além do equilíbrio energético, para além dessa homeostase em nós, o ser humano, para se sentir realizado, ele precisa vencer desafios. Ele até mesmo procura desafios para vencer. Porque o ser humano, na verdade, não é só um animal. O animal vive no seu habitat. E quando come, quando bebe, quando transa, você está entendendo? Está satisfeito porque suas necessidades fisiológicas estão satisfeitas. Mas o ser humano não. Segundo os antropólogos. O ser humano procura sarna para se coçar. Ele procura demandas para vencer. O ser humano é um ser de resposta, ou como diz o Frankl, de responsabilidade, de responsa. O mundo lhe coloca questões, o mundo lhe coloca a natureza, a sociedade, você está entendendo? A necessidade de se manter fisiologicamente, coloca diante de nós de demandas profissionalizantes, demandas amorosas. E diante dessas demandas é que o ser humano verdadeiramente se humaniza. Ele cresce de acordo com os desafios. E esses desafios implicam em sofrimentos, necessariamente. E esses sofrimentos, por sua vez, são necessários para o crescimento e para a posterior felicidade. Antropologicamente falando, pessoal, nós devemos atinar para um paradoxo no ser humano. O ser humano é um ser paradoxal. Paradoxal significa, quanto mais o ser humano quiser se realizar e quiser ser feliz ele próprio e focar a sua própria felicidade, quanto mais ele focar a própria felicidade, eu só quero ser feliz com aquele cara, eu só quero ser feliz. Você está entendendo?
Todo mundo quer ser feliz, mas quanto mais você quiser ser apenas feliz, menos você o será. Porque, antropologicamente falando, o paradoxo do ser humano é que o ser humano, o sujeito que quer ser feliz, que quer se realizar, ele se realiza, paradoxalmente, na medida em que ele sai de si, em que ele esquece o autofocamento, o autofoco na sua própria autorrealização de felicidade e começa a entrar na do outro, na demanda que o mundo lhe põe. Interessando-se pelo mundo, deixando-se desafiar, ele, o ser humano, topa com tarefas, topa com missões, topa com demandas, e quando bem resolvidas essas demandas, instala-se como resultado, quase que eu diga assim, como recompensa de uma demanda bem resolvida, instala-se a felicidade. Aqui, felicidade não simplesmente como alívio de tensões que o organismo produziu, por enzimas e hormônios e essa porcaria interior toda, mas pela satisfação, não de pulsões, mas de ter dado conta do recado. Satisfação, contentamento de ter sido capaz de resolver uma questão. Essa é a felicidade propriamente humana, e ela passa pelo suor, ela passa pelas tentativas frustradas. O sucesso, ele é suado. Então, se eu parto desse conceito antropológico de felicidade, de antemão, eu não posso entender uma vida feliz com uma vida onde o sofrimento esteve ausente, uma vida de um felizardo, de um sonny boy, que teve uma vida fácil, que não teve que ralar, que não teve que lutar, que não teve que vencer. A verdadeira felicidade humana, ela vem como fruto das nossas vitórias. Às vezes, até como fruto de um insucesso, se o insucesso se deu em função de uma tentativa nobre. Existe até uma satisfação no fracasso, se o fracasso foi uma tentativa heróica por algo nobre. Isso o animal desconhece. Você está entendendo? E nós devemos nos entender sobre isso. É porque a maioria de nós tem tanto medo de sofrer que já não tem mais nenhuma atitude heróica. Não é mais capaz de nenhum sacrifício por um bem maior. Com medo de sofrer, com medo de morrer, com medo de qualquer coisa, de se complicar, ou com medo de não conseguir, ou seja, antecipando covardemente um possível insucesso, já não sai mais nem da toca. Já não se deixa mais convocar, nem para a vida política, nem para a vida social, nem para botar os talentos artísticos para fora. Então, você está entendendo? Um filósofo, hoje em dia, ele tem que lhe ajudar a, pelo menos, grosso modo, distinguir entre os dois conceitos. Um é básico, é o animal, é o biológico. Mas o outro é que é o propriamente humano, é o andar de cima. É a questão espiritual. O ser humano quer realizar causas nesse mundo. Ele precisa de propósitos. Ele precisa de sentido. Por isso que Viktor Frankl, aquele psiquiatra vienense, né, que fundador da logoterapia, que é logos é grego, quer dizer sentido, propósito, razão, uma razão para ser. Daí o tema aqui, né, pessoal? Razões para viver. Não apenas viver, né? Mas amar as razões pelas quais a vida vale a pena. E essas razões normalmente são tarefas a resolver, são missões, são convocações. E o ser humano é, antropologicamente falando, um ser de resposta e não só de pergunta. Porque o ser humano é a espécie interpelada pelo mundo. Ele é o ser dialógico, o único ser dialógico, aquele ser que deve responder às demandas que lhe vêm. E eu vou logo dizer, a minha ideia, o meu conceito de uma vida feliz é uma vida onde não faltam demandas. Portanto, uma vida que tem conexões múltiplas com o mundo. E não uma vida que se esconde do mundo por querer ser deixada em paz. Sabe, aquelas pessoas entre nós dizem assim, tomara que o mundo me esqueça, eu só queria que o mundo me esquecesse.
Mas talvez, quando você está sobrecarregado demais, estafado demais, você tem direito a isso. Fazer um retiro, tirar férias, desligar tudo, não consultar mais o e-mail. Aí você tem momentos em que você deve recuperar seu equilíbrio mental e deve bloquear as demandas quando você está perto da estafa. Mas desejar uma vida sem demandas, uma vida sem desafios, sem perigos, até mesmo isso, sem aventuras, né? É muito importante, muito interessante, a própria palavra aventura. Você reflita sobre a palavra aventura, que vem do latim adventura. Aventura que vem do futuro, que vem de frente, que vem para cima de mim. A aventura. Mas a aventura, quer dizer, para cima de mim, que vem para mim, do futuro desconhecido, ela tem sempre esse caráter do risco, do incalculável, do imprevisível. Isso é uma aventura. Muita gente quer viajar. Vamos, amor, vamos viajar. Eu digo, vamos viajar. Mas vamos viajar sem planejar onde vamos terminar. Sem marcar o hotel. Vamos ver em que é que dá. Não, Deus me livre. É muito arriscado. Você quer uma coisa bem... Você está entendendo? Aí depois você diz assim, eu devia ter me arriscado mais. Eu devia ter vivido mais. Entendendo? Eu devia ter ousado mais. Não, mas não. Se você o tempo todo tem medo de se dar mal, do que possa acontecer, e de fato pode acontecer um monte de coisas, a aventura não vem para cima de você porque você se blindou contra ela. A aventura do encontro com o outro, por exemplo. O outro para você é o quê? Ameaça, rival, assaltante, mendigo. Pessoal, eu morro de medo de como nós sairemos dessa pandemia. Nós já nos escondíamos antes dos outros, antes do vírus. Já tinha a maior parte de gente achando que uma vida boa é se ilhar, é se trancar num condomínio de 5 estrelas, onde você tem medo de ir para a rua, sentar na calçada, falar com gente. Você está entendendo? Isso lá é vida, uma vida de segurança, mas uma segurança de prisão, uma prisão de segurança máxima. Eu não estou querendo dizer que ser assaltado é bom, mas eu estou querendo dizer, além do assalto, quantas outras coisas, quantas conversas interessantes você perde, quantos encontros com pessoas interessantes você perde só pensando em autopreservação, só pensando, se deixando levar pelo instinto animal de autopreservação. De não querer conflito, de não querer estar para se coçar, de não querer contato com ninguém que possa ser um perigo para o seu lar. Tudo bem, eu entendo que nesse momento nós temos que claramente nos preservar, porque ao nos preservarmos, preservaremos os outros. Quer dizer, nós estamos fazendo até um serviço à sociedade, nos preservando. Mas pense bem, como sairemos desse negócio? Será que não sairemos ainda mais marcados por esse apartheid social? Por esse medo do diferente, medo do outro? Como voltar a se abraçar, a se beijar, a tratar o outro como irmão, como concidadão, como vizinho? Tudo isso exige de nós uma certa determinação corajosa, a vontade de dizer, viver não é só viver sem conflitos, sem perigos. Viver significa sempre viver dando conta de demandas e crescendo nesse processo. E sentindo-me crescer, eu me sinto feliz. Só há felicidade antropologicamente diante da satisfação de ter correspondido, de ter dado conta, de ter feito bem, de ter resolvido, de ter solucionado o problema. Ou seja, o ser humano, essa é a minha tese, o ser humano não vive bem sem os problemas, sem adversidade, sem desafios. Isso nos torna humanos no sentido pleno e não apenas animais que querem repouso. Repouso nós vamos ter suficiente no cemitério. Por isso que o pessoal botava lá descanso eterno, né? RIP, requiescat in pace, que quer dizer descanse em paz. Descanso você vai ter pro resto da vida. Mas a nossa vida não nos foi dada para descansar em cima dela.
como o leão faz quando está satisfeito. Ele fica lá, como uma vaca no pasto, ruminando, certo? Então, pessoal, essa foi a minha primeira questão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu não acredito que nós possamos trabalhar o conceito de felicidade, uma vida plena, simplesmente identificando isso com ausência de conflitos, ou de sofrimentos, ou de dores, ou de grandes paixões. Isso não satisfaz a um conceito humano de felicidade. Então, felicidade humana, propriamente humana, não é só satisfação de desejos. Ela é o contentamento, a satisfação com realizações de tarefas e de propósitos. O ser humano, ele precisa de valores, ele quer realizar valores, ele quer fazer o que é certo, ele quer fazer o bem. E o bem custa caro nesse mundo. E faz sofrer os mártires que o digam, os heróis que o digam. Todas as pessoas que nós mais admiramos passaram não sei quantos anos na prisão ou levaram bala no final. Nós não queremos isso para nós, mas nós queremos uma vida significativa, que tenha feito a diferença. E aí, nesse conceito de vida, não é possível simplesmente manter, sabe, toda a demanda, todo o desafio, todo o perigo à distância. Essa foi a primeira questão. Agora vem a segunda questão da minha palestra. E também é algo que vocês podem não gostar. Eu desconfio que já não tenho gostado dessa primeira colocação, sabe? Porque as pessoas hoje em dia têm tanto medo de sofrer, tanto medo de acontecer as coisas, que quando alguém fala que isso deve ser abraçado, aí esse cara deve ser doido, ele não sabe o que está falando. Bom, agora vai ficar pior. Veja bem, no momento em que nós estamos, eu, por exemplo, eu tenho 57 anos, eu me encaixo nessa fase. Claro que eu sou autônomo, não é assim alguém que está numa repartição pública, mas eu me faço muitas dessas questões, sabe? O que é que eu fiz da minha vida, o que é que eu ainda pretendo fazer, quem sou eu hoje? Eu sou alguém realizado ou quase realizado, o que me falta fazer, o que é que eu deixei pelo caminho? Todas essas questões da interioridade, do balanço de vida, lá no final dos anos 50 da sua vida, você começa a ventilar tudo isso. Eu sou candidato a essas elucubrações. Agora, o problema começa muito mais cedo. Né? O problema começa muito mais cedo que essa minha fase. O problema da vida, em geral, da existência humana, essas colocações que eu estou falando aqui são colocações existenciais. Né? Quem dá conta disso é a filosofia existencial. A mais famosa é do Heidegger. Tem outras dos franceses, do Sartre, do Camus e tal, mas eu estou me referindo mais ao Heidegger, que é assim um Kierkegaard também, né? Esses caras. Então, o maior problema da nossa vida é que, normalmente, nós vivemos a maior parte dos nossos anos, dos nossos meses, dias, horas, nós vivemos de forma como se fosse no automático, de forma assim maquinal, de forma mecânica. O que quer dizer isso? Justamente por ser nós vivemos no mundo e o mundo está sempre colocando desafios para a gente, pagar as contas, trabalhar, fazer a feira, buscar dinheiro no banco, levar os meninos para a escola. Ou seja, você está sempre ocupado. Você está sempre ocupado. Se você arranjou família, sobretudo, mas mesmo não tendo família, sendo single, sendo solitário, mesmo assim você tem toda uma gama de relações para dar conta, e normalmente você dá conta, tipo assim, como quem resolve coisas da sua agenda do dia. Tanto que muitos de nós têm agenda e só resolvem compromissos, e vão resolvendo compromissos. Heidegger diz que essa vida é uma vida em queda, uma vida decadente, porque ela nunca repara no que ela está fazendo. Ela nunca acorda desse modo automático de resolver as coisas, de descascar pepinos, de matar leão cada dia um. Né? E o problema é que, além de sempre ocupados, e muitos de nós, pessoal, e esse é um grave problema que vem pela frente com a aposentadoria, né? Quando não ocupado,
E o verdadeiro problema você vai perceber quando está desocupado. Né? Você percebe o quanto sua vida ocupada era, na verdade, uma vida inautêntica, uma vida maquinal, uma vida, você está entendendo, no automático, meramente funcional. Você estava só funcionando, resolvendo o tempo todo abacaxis, resolvendo pepinos. Né? Você percebe esse estado de queda, essa dormência cotidiana, no momento que você fica desocupado. Quando, de repente, desocupado, ou desocupada, de repente vem aquela angústia. O que é que eu faço agora comigo? Você está entendendo? E por isso que, muitas vezes, o ser humano, quando desocupado, começa a se preocupar. Ou seja, ele começa a pensar besteira. Ele começa a arranjar coisas para se ocupar. Porque a nossa vida, quando não ocupada, quando não nesse modo funcional, profissional do dia a dia, e profissional para mim não é só um emprego para onde você vai todo dia, mas também sua vida em casa, que é tão profissional e vai se desenrolando e se desenvolvendo da mesma forma maquinal, funcional e cotidiana e rotineira e costumeira como qualquer outra coisa. Heidegger diz, ele usa uma metáfora para simplificar ou para entender melhor o que nos acontece. Ele diz assim: nós estamos praticamente o tempo todo avançando por cima de uma floresta muito densa, abrindo caminho, feito um desgraçado, lutando para sobreviver, abrindo caminho com uma peixeira, uma marreta e de repente, em raros momentos da nossa vida, nós chegamos numa clareira. E quando chegamos numa clareira, ou seja, onde não tem árvores, e de repente o sol bate na floresta, você tem um ponto claro na floresta, e de repente você enxerga as árvores pelos quais você havia aberto o caminho, que você não enxergava antes. Antes você só enxergava a tarefa de abrir caminho. Mas não reparava nas árvores. Você só repara quando chega num canto onde não tem árvores. Há uma clareira. Lá se faz luz. E esses são os pontos da nossa vida em que a angústia nos pega, em que paramos, de repente, olhamos para trás, olhamos ao nosso redor e pela primeira vez percebemos quem já não está mais conosco, quem já morreu, quem se mudou, com quem eu perdi contato, quem são meus amigos hoje. O que é que eu converso com meus amigos? Ou seja, clareira significa esses poucos momentos em nossa vida em que a verdade, ou melhor dizer, a inverdade da nossa vida cotidiana nos ocorre. Ela nos assalta. A inverdade quer dizer a inautenticidade. Essa vida que você tem levado não era uma vida que você levou. Foi uma vida de todo mundo. Igual a todo mundo que levou você. A vida de Zeca Pagodinho. Cerveja todo final de semana, assistir futebol, você está entendendo? Tem aquele clube lá das mães, não sei das quantas. Né? Ou seja, toda essa rotina que há muito tempo você já não percebe o que está fazendo. Já que você está dentro desse automático. E a angústia vem quando você percebe que o tempo está passando e você não está vendo o tempo passar. Por exemplo, aqui nessas pandemias, que está todo mundo dentro de casa, agora está extremo. Eu já tinha essa sensação antes. Mas agora está extremo. Né? Hoje é o quê? Hoje é o quê? É segunda-feira. Rapaz, ontem era segunda-feira, já é segunda-feira de novo. E eu estou dando aula todos os dias, 2, 3 lives, videoaulas, e eu não estou vendo o tempo passar. É noite, é dia, domingo a domingo. Está entendendo? Ou seja, essa é a angústia. E por isso que eu disse, vocês não vão gostar do que vou dizer, mas não há uma ressignificação dessa nossa vida decaída, decadente, esquecida de si, inautêntica, sem essa angústia existencial. Sem essa angústia existencial. Como essa angústia existencial, o que é que eu fiz comigo mesmo?
eu devia ter sabido que a vida pode se acabar de uma hora para outra. Por exemplo, nessa pandemia. Quantos já não vivem mais? Não sei quem de vocês já perdeu alguém, algum conhecido, alguém da família. Rapaz, 100 mil brasileiros já não estão mais entre nós em questão de 4 meses. O que significa isso nos lares? As palavras que você não disse, você devia ter dito. Você não estava preparado. Quem de nós estava preparado para uma porcaria dessa? Para viver na corda bamba, com medo do próximo, com medo da rua, com medo de um vírus invisível. De repente você percebe que a nossa vida não vale nada. Eles abrem lá com a pá mecânica, não sei quantas valas, e jogam um bocado de gente lá dentro, sem funeral, sem reza, sem nada, meu irmão, sem solenidade nenhuma, sem nenhuma cerimônia, como se nada valesse. E os familiares engolem em seco, assim, eu não sabia que isso podia acontecer. Eu tinha me esquecido. Aí é que está. Nós tínhamos esquecido o que viver significa. Heidegger chama isso nesse livro aqui, pessoal, chamado Ser e Tempo, né? O livro mais famoso do Heidegger, Ser e Tempo, ó. Ser e Tempo, Sein und Zeit, em alemão. Heidegger diz, olha, o problema é que basta nascer, que você já tem idade para morrer. Né? E Heidegger diz, no fundo, nosso viver humano, já que o ser humano, diferente do animal, tem noção de tempo, tem noção da sua morte certa. Só que morte indeterminada, indefinida, você não sabe quando, não sabe como, só sabe que. Por isso, Heidegger diz, nosso viver, quando a gente pensa bem, e o filósofo tem que pensar bem. O Zé da Silva comum não precisa pensar bem, ele só precisa funcionar. Trabalhador, ganhar dinheiro, repor lá as suas calorias para partir de novo para a jornada. Mas isso faz sentido? Alimentar-se só para continuar e alimentar-se e defecar, e alimentar-se e dormir, e acordar e trabalhar? Sem nenhum propósito maior, e depois vem a morte, de repente um vírus e tira você dessa, sem você ter dito a que veio, sem ter inscrito seu nome em alguma tábua, algum feito seu. Né? Então ele diz, nosso viver, o viver humano é um adiantar-se para a morte. Cada dia mais próximo da possível morte. Está entendendo? Normalmente não queremos pensar nisso. Por exemplo, se você viver de acordo com aquele conceito biológico, é por isso que eu fiz essa primeira parte. Se você pensar só no conceito biológico, você vai pensar assim, eu não gosto de pensar nisso, isso me angustia. Angústia é sofrimento. Se o meu sentido é viver sem sofrimento, sem angústia, diga assim, melhor não pensar. Toca aí o Spotify, toca aí a trilha sonora, vamos dançar, carnaval. Não pensar na morte, não pensar no tempo que está passando, não pensar no povo que morreu, não pensar no que nos possa isso nos ensinar sobre o propósito de estarmos aqui. Da preciosidade de cada momento. Não, vamos continuar assim, nos distraindo. A maioria que quer evitar o sofrimento dessa angústia, desse acordar existencial. E isso não é coisa só de aposentado, minha gente. É isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa acordar antes. Muito antes. Porque aos 65 é muito tarde você agora querer fazer algo significativo. Essa tática de querer postergar, isso não vai para canto nenhum. Você tem que ter uma vida autenticamente sua antes, já dentro da repartição, e não apenas contar, sabe, numa atividade que há muito tempo deixou de fazer sentido para você, que você apenas aguenta, e contando os anos que ainda faltam para se aposentar, achando que aí vai começar a verdadeira vida. Esse aí é um grande engodo. Essa é uma grande mentira, isso aí. Então, esse acordar, ele é doloroso. Aí o Heidegger diz, olha, o que nos faz perceber isso? Aí Heidegger vai falar da voz da consciência. Diz assim, o que é a voz da consciência? Ele não está falando, quando diz consciência, ele não está falando da consciência tipo freudiana, o superego. Não é a noção do certo e errado que papai e mamãe, e os padres e os pastores botaram na nossa cabeça, que as autoridades botaram na nossa cabeça, tipo assim, o superego que diz isso é feio, isso é bom, faça isso, né?
recalque aquilo, reprima aquilo, que esse desejo é feio. Não é esse superego, não é a consciência moral freudiana. Aquela polícia interna, aquele alarme que toca sempre quando se fala uma coisa indecente, ou pensa ou sonha uma coisa indecente. Não é isso. Qual é a consciência de Heidegger? A consciência moral. Ele diz assim, é aquela voz dentro de você que numa certa clareira da sua vida, num certo momento nevrálgico, numa certa encruzilhada da sua vida, essa voz ecoa sobre você, reverbera em você, faz você tremer por dentro e te encosta interiormente no canto da parede. E diz assim, Carlos Tucci, o que você tem feito? Sua vida não é sua. Sua vida é dominada pela vida da gente, sabe? A gente casa, a gente faz, a gente trabalha, a gente tem que pagar imposto. Essa vida não é sua, essa vida é da gente. Ela é impessoal, é a vida de todo mundo, é a vida da galera. Né? Nós somos animais de bando, nós somos animais sociais, somos animais miméticos. Nos escondemos atrás do bando, atrás do chefe, atrás do líder, atrás da moda, atrás da tradição. E depois, lentamente, no caminho de envelhecer, começamos a sonhar, e no sonho uma voz nos diz, certas coisas nos aparecem, dizendo assim, olha, você pegou o caminho errado, essa vida não é sua. E depois, até mesmo no estado acordado, pode ocorrer que você sente uma angústia terrível de ter não vivido como devia viver. Essa é a voz da consciência, a consciência existencial. Você, criatura, não viveu como devia ter vivido. Aí você pergunta, como é que essa voz sabe como eu devia ter vivido? É como se fosse uma parte dentro de mim que não é eu, mas como se fosse um alter ego, um outro eu, que sabe de um monte de possibilidades de eus que eu não realizei por ter optado por essa mulher, esses filhos, essa casa, essa profissão, esse bairro. Todas as minhas decisões que eu tomei um dia, eu estou agora vivendo esse afunilamento dentro dessa estrada única. Outras tantas, milhares, milhões de possibilidades ficaram lá. No processo de envelhecer, cada vez mais frequentemente se faz ouvir essa voz e diz assim, Carlos Tucci, e as outras vidas que você podia ter vivido? E as outras realizações que você sacrificou para viver essa vida? E como diz o Evangelho de Jesus de Nazaré, e os talentos que você enterrou, ou que você descuidou porque não deu tempo, vieram os meninos, você tinha que ser pai, tinha que ser mãe. Toda essa vida inautêntica, que você, no fundo, leva nas costas sem prazer e sem a sensação de estar enxugando gelo, de estar no automático. Não consegue mais nem fazer passar marcha. É complicado, minha gente, complicado. Né? Então, essa angústia existencial, por mais que ela seja angustiante, ela é bem-vinda. Essa é a tese do Heidegger, do Kierkegaard, esses grandes filósofos da existencialidade. Eles nos convidam a não nos esconder dessa angústia, a nos expor a ela. Não significa, pessoal, não me entenda mal. Heidegger nunca disse para pensar o tempo todo na morte. Ao contrário, viver no horizonte da morte significa viver na perspectiva da finitude, sabendo que meu tempo é limitado. Eu preciso me avexar. Né? Aqui no Nordeste, ninguém se aveste. Se aveste, não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive. O nordestino é assim. Não se aveste. Deixa rolar. Arma sua rede, espera acontecer. Você está entendendo? O existencialismo é o contrário. O existencialismo diz assim, você tem que se avexar, não se apressar, feito um fanfarrão. Um jovem que vai com muita sede ao pote. Mas avexar significa que você tem que saber que se você deixar muita coisa para depois, pode ser tarde demais. Né? Você tem que ressignificar as relações antes. Relações, por exemplo, com seus colegas. No trabalho, antes de se aposentar, não só receber depois, ele foi um bom colega, parabéns para ele que conseguiu. Você está entendendo?
A gente vive nossa vida como se a meta fosse conseguir se aposentar. Ou os casados, como se a meta fosse celebrar as bodas de prata. Ou como se a meta da vida casada fosse chegar às bodas de ouro. 50 anos de ficar junto não significam nada se esses 50 anos foram 50 anos de morte lado a lado, de solidão a dois, de silêncio, de nenhuma troca de intimidades mais. E com intimidade, minha gente, eu não estou falando de sexo apenas. Aliás, sexo em último lugar, na verdade. Eu estou falando de intimidade significa quanto você ainda troca com seu cônjuge de si. Quanto você ainda se troca, quanto você ainda revela de si. Das suas angústias, das suas alegrias, dos seus desejos, das suas insatisfações. Quantas conversas que prestam você ainda tem por aí aos 57 anos, que é o meu caso. Essas são perguntas existenciais. E elas não têm, a princípio, nada a ver com a aposentadoria. A aposentadoria é apenas uma dessas datas que nos mete medo, que, de certa forma, nos força a entrar na real, a repensar. O que é que eu quero ainda dos anos que me restarão? E você não sabe quantos são. Mas isso você devia ter sabido quando escolheu a profissão. Sabe? Eu não quero saber quantos funcionários públicos estão apenas funcionando. Quantos trabalhadores na indústria estão apenas funcionando. Como se fossem extensões da máquina, como dizia Karl Marx. É o ritmo da máquina, da grande maquinaria, da grande mecânica que domina tudo. E o ser humano é apetrecho, é a extensão daquilo. Vocês se lembram daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Onde o cara fica doido, apertando o dia todo os mesmos parafusos. Esse é o automático. Isso lá é vida, isso é uma porcaria, pessoal. Mas não é só na indústria, na esteira, na montagem, na linha de montagem, que a coisa é enfadonha. A enorme maioria, pessoal, do trabalho, da família, das coisas com que nós nos ocupamos, são enfadonhos. É por isso que, lembra do Camus? Havia um filósofo francês no século XX chamado Albert Camus. Vocês já ouviram falar? O cara comparou, era um desses existencialistas franceses, né? Ele comparou a nossa vida com o mito de Sísifo. Inclusive, é um livro dele, eu tenho aqui atrás de mim, aqui na estante. Chama-se O Mito de Sísifo. Sísifo, lembra da mitologia grega, aquele condenado, aquele homem condenado, que os deuses condenaram pela eternidade afora. Ele tem a tarefa de empurrar uma grande pedra super pesada, ribanceira acima, ladeira acima. E sempre quando chega lá em cima, depois de um esforço descomunal, gigantesco, heróico, a pedra despenca novamente e rola para baixo. E ele tem que buscá-la eternamente. Sabe, essa sensação de vida, que a gente não sai do ponto. Rema, e não sai do ponto. Nós temos até no Evangelho isso. Os apóstolos estavam no mar da Galileia, remando, o vento é contrário, eles não saem do ponto. Essa sensação de vida, né? Quando você percebe uma voz dentro de você diz, Carlos Lúcio, eu acho que você está no automático. Carlos Lúcio, eu acho que você está se enganando. Há muito tempo você não está crescendo mais nessa relação, você não está crescendo mais como pessoa, nem como marido, nem como pai, nem como nada. O Dia dos Pais acabou de passar. Ai, parabéns, vamos fazer uma torta, vamos fazer não sei o que, dar um perfume para o pai, mas incremento da relação, aprofundamento da intimidade, conversa pai e filho. Está entendendo? Muita cerimônia, ou seja, muita tentativa de solenização, muita data comemorativa, mas entre as datas comemorativas, entre os 25 anos de casado e os 50 anos de casado, o que é que teve no meio? O que é que teve no meio que valesse a pena ter vivido? Esse balanço, ele é angustiante. E ele tem que ser feito. Essa é a minha segunda colocação. Não fujam da angústia. Não fujam dessa voz. Não tente silenciar essa voz, porque essa é a grande tentação dos imbecis que querem, não, é melhor não. Bote música. É quando você vê a nossa dependência de um eterno fundo musical, até no supermercado. Quando faz caminhada na beira-mar, o tempo todo música. Isso é insano, tudo para não pensar, tudo para nunca estar só consigo, com seus pensamentos, com seus deuses e seu demônio.
É complicado. Essa foi a segunda questão. Eu vou para a terceira questão. É porque não tenho tempo, tem muita coisa para dizer, mas eu estou jogando uma palestra como essa, é areia no ventilador, é fazer pensar, é provocar, mais do que isso não posso fazer. Porque daqui a pouco já vão dizer, acabou, Carlos. Entendeu? Eu conheço vocês. Então, pessoal, agora é o seguinte. O terceiro ponto, que é o principal dessa palestra. Até agora foi preliminar. Agora vamos dar nome a alguns bois e algumas vacas, evidentemente. Então é o seguinte. Eu vou deixar por um tempo aqui o Heidegger de lado e vou me servir aqui de uma colocação do Viktor Frankl, desse pai da logoterapia, psiquiatra vienense e tal, o cara que passou a vida refletindo sobre o sentido da vida, os propósitos da vida, as razões para viver, certo? Vamos resumir o seguinte. Quais são as 3 grandes ameaças da vida? Vamos começar por aqui. Assim, só para se alguém que tiver coisa para anotar, essa tripartição vale a pena até anotar, porque você pode depois retomar, refletir, meditar e pensar um pouco a respeito. Certo? Então, como nós somos seres previdentes, inteligentes, com previsão e pré-ocupados, né? Sempre já com um pé no futuro, já com os olhos lá na frente. E por isso que muitas vezes não estamos focados no aqui e agora, porque está sempre preocupado. Estamos sempre ameaçados permanentemente por 3 grandes ameaças. 3 grandes ameaças. A primeira ameaça chama-se ameaça biológica, a ameaça fisiológica, que é a seguinte. A ameaça relativa, né? Relativa, no sentido relativo, a ameaça chama-se doença. Doença. No processo de envelhecimento, a doença ela fica mais perigoso. Pessoal, você está vendo agora, né? Os grupo de risco da vida e tal. Doença. Né? A vida humana é latentemente, mesmo quando está saudável, latentemente ameaçada constantemente pela doença. Nós estamos rodeados de vírus, de bactérias, de bacilos. É uma porcaria, é uma porcaria. Ao redor de nós estamos imersos no mundo de perigo. Então, essa é a ameaça biológica relativa. A ameaça absoluta chama-se morte. Assim, tem gente que pega esse vírus e sobrevive, e tem uns que tem só uma gripezinha, e os outros vão pro caixão e acabou. Então, essa é a chamada ameaça biológica. É uma das... Você diz, mas não é a única. Não é a única. E talvez sequer seja mais grave. Né? Perder, pelo menos pelo Evangelho, não é. O Evangelho diz, não, você não deve se preocupar muito demais com a sua morte física. Você deve se preocupar muito mais com a morte da sua alma, em perder sua alma, ou seja, a luz da sua vida, o horizonte da sua esperança, o porquê da sua vida. Isso é muito mais importante do que viver ou morrer. É ter em função de que viver. Entendeu? A saúde da sua alma é mais importante do que a do seu corpo. Bom, tem controvérsias, mas essa é a tese espiritual. Bom, a segunda ameaça, essa é a ameaça física, doença relativa e absoluta morte. A segunda ameaça é a ameaça moral. Ameaça moral. A ameaça moral chama-se, do ponto de vista relativo, culpa. Todo ser humano é acometido por um sentimento de culpa, que pode até evoluir, segundo a conceituação do Alfred Adler, pode evoluir para um complexo de culpa. Isso já é patológico. O sentimento de culpa não é patológico. O sentimento de culpa significa eu errei, eu machuquei, eu destruí e eu sinto remorso. Eu estou arrependido. Sentir culpa quer dizer assumir responsabilidade pelo que fez. Isso é sentir-se culpado. Querer arcar com as consequências do que eu cometi. Esse é o chamado princípio de responsabilidade. Então, do ponto de vista relativo, a ameaça moral chama-se culpa. O ser humano, no âmago do seu ser, ele é ameaçado pela culpa. A culpa pode ser esmagadora. E, de forma absoluta, a culpa pode evoluir para a sensação de condenação. É a sensação infernal. Ou seja, o estágio último, absoluto da culpa, é quando a culpa evolui para a sensação não tem mais jeito para mim. Eu sou um cara condenado.
Na verdade, você sabe que, religiosamente falando, o inferno não é um lugar onde você vai depois da morte, mas é um estado espiritual em que você já não considera nenhuma recuperação, nenhuma redenção, nenhum perdão, nem um novo começo possível. Essa é a chamada ameaça moral absoluta da nossa existência. De chegar ao inferno da não redenção, da impossibilidade de qualquer possibilidade de você se redimir novamente. Ou de recomeçar. Não quero saber quantos vivem nesse estágio. E a terceira grande ameaça, você pode chamar de ameaça existencial, que do lado relativo, do ponto de vista relativo, chama-se dúvida. Nossa existência, ela é latentemente ameaçada pela dúvida. Dúvida do sentido. De que sentido tem que eu estou fazendo? Que sentido esse emprego tem? Você está entendendo? O que é que isso me proporcionou hoje em dia? O que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Ou seja, a dúvida é algo corrosivo, é como um veneno. Ela pode lhe puxar o tapete debaixo dos pés quando começa a duvidar. Por exemplo, a fé. As pessoas, a dúvida, ela é corrosiva. E tudo que nós somos nessa vida é ameaçado pela dúvida. E por isso que tanta gente, os medrosos, os covardes, fogem da dúvida. Não querem duvidar. Detestam os duvidadores. Detestam os professores que semeiam a dúvida. Como se fossem ruins. Porque essas pessoas são tão inseguras com relação às bases da sua existência, a sua cosmovisão, as suas crenças, que não querem ouvir falar de certas questões, questionamentos. Não. Eu prefiro não saber. Eu quero ficar com a minha ignorância de criança, não duvidar. Tá entendendo? A dúvida ameaça muita gente. A dúvida, que é relativa, ela pode evoluir para a ameaça absoluta. Dessa ameaça existencial que se chama sensação do absurdo. O vazio existencial, o vácuo existencial, o tédio de tudo, o niilismo. Existem várias palavras para esse estágio último da dúvida, quando você não é apenas mais um ceticista, mas um niilista, ou seja, não acredita mais em nada, nada vale a pena, não adianta, esse mundo está perdido, esse país está perdido, é todo mundo mal, todo mundo corrupto. Aquele pessoal que não se engaja mais por nada e mofa dentro de casa. Mofa dentro de casa. Você está entendendo? E joga azedume, aqueles que eu disse no começo. Cuidado para não virar vinagre ao envelhecer. Aqueles que ficam envenenando os outros com seu discurso, não vale a pena. Você é imbecil, ainda acredita nisso, ainda vai voltar abestado. Eu há muito tempo não acredito mais nisso. Está entendendo? Ou seja, essas são as três ameaças. Doença, morte, culpa, condenação e dúvida, vazio existencial, o niilismo, o absurdo. A sensação da absurdidade do que nós estamos fazendo aqui, nesse estágio último, pode ocorrer que tudo que fizemos nessa vida nada mais foi do que terapia ocupacional. Existem momentos, pessoal, eu confesso que eu me sinto assim. Existem momentos, eu não fujo desses momentos. Como eu não tenho medo de afundar, eu permito-me, vez por outra, chegar a esses estados assim, será que tudo que nós fazemos debaixo do céu não é o repeteco das mesmas coisas? Tem até um livro na Bíblia que diz isso. Nada de novo acontece debaixo do sol. Tudo é um déjà vu, é um eterno retorno das mesmas coisas, do mesmo blá, blá, blá. No fundo, você tem que escolher alguma profissão só para não morrer, só para dizer a que veio, mas no fundo é tudo igual, porque é só manter-se saudável até morrer e acabou. Você está entendendo? Ou seja, terapia ocupacional. Essas são as ameaças. Agora, pessoal, vem a parte positiva. Agora vamos falar sobre as três grandes fontes de sentido que colocam nossa vida nos eixos, que proporcionam razões, propósitos, sentidos e causas que valem a pena a gente viver. Aqui também são três, certo? Segundo o mesmo Viktor Frankl. Viktor Frankl, eu tenho vários livros dele aqui, não sei se vale a pena mostrar aqui, o cara aqui, não sei se dá para ver, Viktor Frankl aqui, né? E um livro bem famoso dele é esse aqui, Um Sentido para a Vida, Viktor Frankl, e tem vários outros, tem um monte de livro dele. Bom, então é o seguinte,
qual é a primeira grande fonte de uma vida plena, feliz, saudável, bem-aventurada? Eu vou novamente retomar o tema inicial. A primeira fonte deriva daquilo que o ser humano faz na sua vida, o que ele produz, o que ele cria. E por isso que muitas vezes nós sentimos nossa vida não tão ruim assim enquanto estivermos em atividade profissional. Justamente por isso, porque Frankl diz o ser humano é homo sapiens, mas além de homo sapiens, ele é homo faber. E é latim, quer dizer, homo faber, quer dizer o homem que faz, o homem fabricante, faber. Né? De onde vem a palavra fábrica, fabril. O homem fabril, o homem que fabrica, que produz, que cria mais-valia, que transforma a natureza em instrumento humano, em artefato, em arte. Você está entendendo? Em obras da cultura, em objetos valiosos. Ou seja, é muito importante. E também não só isso, não é só o criar de objetos, é também o criar leis, o agir histórico, o homem que faz, a mulher que faz, a lei da Maria da Penha, é um feito. Essa mulher está na cadeira de roda, mas ela já está na história, ela está na eternidade. Ela virou imortal, porque ela fez. A vida dela sofreu muito, por isso que eu digo, não fuja do sofrimento, porque sua vida pode chegar às raias da eternidade devido ao que você sofreu, já que você, como ela, Maria da Penha, soube transformar esse sofrimento em luta, em causa, em superação, em deixar um legado positivo. Na minha leitura, a verdadeira felicidade é essa. É você poder um dia descansar assim, eu lutei o bom combate, eu me empenhei, eu não deixei por isso. Agora, foi suado, foi sangrento, foi difícil. Comi o pão que o diabo amassou, mas a verdadeira felicidade, pessoal, inclui isso, não exclui isso. Eu não quero uma vida com a rede armada na varanda de uma casa de praia, me balançando, tomando caipirinha. Eu não quero essa vida de parasita para mim. Acreditem. Acreditem. Eu não quero isso para mim, porque uma das fontes mais poderosas de sentido na vida é sentir-se produtivo. Agora, produtivo não significa estar empregado, porque existem muitos empregos que são empregos sem nenhuma capacidade criativa, sem nenhum esforço do trabalhador de colaborar com algum tipo de idealização sua. Ele é mero executor estúpido de tarefas pré-fabricadas. Trabalhos assim, muito mecânicos, sem envolver o pensamento, a criatividade, a produtividade, o input do trabalhador, são trabalhos que destroem o sentido da vida, ou que criam um fastio, criam uma fadiga terrível. Vocês conhecem aquela música, lava roupa todo dia, que agonia. É uma porcaria. É uma porcaria. Porque essa roupa que você lava hoje, os meninos sujam amanhã de novo. Se tem uma coisa sem futuro, é cozinhar, lavar, porque tudo isso é a fundo perdido. Se vocês quiserem se divertir, leiam uma vez um livro fantástico da filósofa judia Hannah Arendt. Hannah Arendt. Eu tenho esse livro, inclusive, aqui. Peraí. Ó, esse livro aqui. Dá para ver? Hannah Arendt, A Condição Humana. Vocês estão vendo aí? Hannah Arendt, A Condição Humana. Aqui ela descreve os 3 tipos de trabalho, os 3 tipos de ação que o ser humano faz na vida e que constitui, que lhe dá sentido na vida. Ela chama o primeiro básico de labuta. Labuta são aqueles trabalhos que você tem que fazer todo dia de novo. Limpar o banheiro, porque o pessoal vai cagar de novo, vai mijar de novo e a borda está toda tilingada de novo. Esses são os empregos, os trabalhos mais desprezados, os mais infelizes, os que menos dão sentido na vida, porque por mais que você limpe, o pessoal suja de novo. Ser camareira, lavadeira, eu vivo na cozinha, eu cozinhar naquele casa. É uma coisa inglória. Todo dia só para eles comerem, depois vão para o banheiro, botar tudo fora de novo. É de lascar. Não fica nada. Já é diferente ao segunda forma de trabalho que Hannah Arendt diz,
que ela chama de work, né? A primeira chama de labor. Labor é labuta. Work quer dizer trabalho produzido, produção. Por exemplo, o artesão, o sapateiro que fabrica um sapato. Por mais que ele tem que vender o sapato e vende barato demais, mas ele fez aquele sapato. Como diz o pedreiro, meu pai, que foi pedreiro. É melhor do que camareiro, porque o pedreiro diz assim, olha, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Ou seja, embora ele não possa morar lá, mas ele tem o orgulho de dizer, lá está, e eu pus a massa, a argamassa, o tijolo, eu fiz aquilo ali. Eu ajudei a fazer. Esse é o segundo estágio. O segundo tipo de trabalho que deixa um objeto no mundo, um objeto de valor. Por isso que qualquer um que, mesmo a boleira que faz um bolo, ela sabe que o bolo vai ser comido, mas antes de ser comido, ela bate uma foto e bota no seu portfólio. Uma verdadeira boleira, ela tem um portfólio dos bolos que ela fez, para dizer, a foto registra o que fica. O bolo foi comido, mas ela diz, mas eu sei fazer esse bolo, esse modelo. Você está entendendo? Todo ser humano quer ter algo que ele fez no mundo que fica. Isso é filosofar sobre o mundo do trabalho, pessoal. Perguntem-se quantos infelizes vivem numa vida que nunca deixaram nada que ficasse, que levasse seu nome, seu patente, nada. Só ao fundo perdido, repondo, até morrer. Então, não basta dizer no mercado, é bom que você tenha um trabalho, qualquer trabalho serve. Qualquer trabalho serve para não morrer de fome, mas não para ter um sentido, não para ter uma boa vida. Não é qualquer merreca que eles lhe dão. Você está entendendo? É terrível, pessoal. Agora, o terceiro e a mais alta dimensão do trabalho, ela chama de action, em inglês, né? Que ela escreveu nos Estados Unidos. Action quer dizer ação histórica, ação política. Por exemplo, quando você se despede dessa vida tendo criado uma lei que leva seu nome, como Maria da Penha. Ou seja, você se engajou e modificou o rosto da sua cidade, não só arquitetonicamente, mas também politicamente. Você mudou as regras do jogo. Essa é a mais nobre ação humana. Está entendendo? Que é a ação. Também todas as nossas caridades, solidariedade, tudo isso tem sentido político de dizer nós criamos valor, nós ajudamos, nós agimos historicamente. E não apenas de forma objetal, mas de forma relacional. Modificamos as relações entre os seres humanos. Então, essa é a primeira fonte. E é por isso que eu deixo lhes dizer, antes de passar para o segundo ponto, a segunda fonte de sentido, deixo lhes dizer uma coisa. Olha, já que é tão importante fazer algo nessa vida, e não apenas consumir, né? Mais importante é você fazer uma música do que escutar a música. Mais importante é fazer um poema do que recitar poema dos outros. Mais importante é você aprender a dançar do que assistir a dança dos famosos na televisão. Ou seja, sair da poltrona e não espere pela aposentadoria. Mexa-se. Eu lhe garanto, o grande Goethe, o grande dramaturgo alemão Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, ele dizia isso. Qual é o melhor remédio contra a depressão? Viver uma vida ativa. E esse livro, em português, da Hannah Arendt, que em português chama-se A Condição Humana, você acredita no original em inglês, esse livro chama-se Vida Ativa, Vida Activa. Essa é uma das coisas que eu quero deixar plantada nessa proposta. Viva uma vida ativa, menos consumidor, menos espectador, participante da vida. Participante. Eu sei que no momento está meio difícil, mas vocês acham que só por essa pandemia eu não estou lá plantando lá no Riacho Maceió minhas árvores, cuidando, aguando, podando, sozinho com a máscara na cara? Mas eu estou sempre ativo, eu jamais vou me... Você está entendendo? Eu tenho que estar... aquilo que eu fazia antes da pandemia, continuo fazendo, com restrições durante. Eu estou tocando meu violão, estou enchendo meus vizinhos aqui de música, e não é música que eu escuto, eu é que faço, eu que canto. Eu é que componho. Então, pessoal, vida ativa. E eu digo para vocês, cuidado com as vidas unidimensionais. Esse é um problema quando... O que quer dizer unidimensionalidade da vida? É um conceito do Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, a teoria crítica. Marcuse, já nos anos 60, dizia, cuidado, porque hoje, numa sociedade capitalista tardia, capitalismo tardio,
você tem que se especializar. E cada um de nós é tão especializado que pensa que só sabe fazer aquilo. Isso chama-se unidimensionalidade. Né? Você é analista de sistemas, aí trabalha a vida inteira analista de sistemas, e durante toda a sua vida de analista de sistemas, você não aprendeu. Quer dizer, tem gente que sequer teve um hobby. Sabe o que é um hobby? É uma palavra inglesa para dizer não temos nenhuma palavra em português para isso. Uma atividade de lazer que você faz por gosto, mas não por remuneração, que você faz por voluntário, que você gosta de fazer no seu tempo livre, certo? Um hobby. Ler, crochê, tricotar, essas coisas todas. Tricotar não quer dizer fofocar, não, quer dizer tricô mesmo, né? E outras coisas. Música, fazer música, tocar numa banda, ou seja, o segredo de uma vida bem-sucedida, 1000 razões para viver, significa mantenha sua vida, se puder, antes da aposentadoria, desde sempre. Não bote seu trem num único trem. Saiba e faça sempre várias coisas ao mesmo tempo. Está entendendo? Nunca seja unidimensional. Nunca diga, desse cálice não posso beber, eu não sei fazer. Está entendendo? Os meus meninos agora, que na pandemia, todo mundo correu para a cozinha, estão inventando receitas, estão se reinventando. Estão descobrindo outras coisas. Talvez seja o tédio, mas de qualquer forma, não fique parado. Mas não nessa coisa, sabe, tipo assim, eu vou me distrair para não sentir angústia. Não. É no sentido como uma vez me chamaram para dar uma palestra lá no IPPO 2, lá na Itatinga, num presídio, lá numa penitenciária. Né? E eu estava falando para os presos lá, eu tinha dito lá, era a época de Páscoa, inclusive, eu digo, olha, eu não sei quanto tempo vocês têm aqui dentro confinados. Alguns talvez só tenham 6 semanas para cumprir, outros têm 6 anos para cumprir. Outros talvez tenham 6 dias. Mas uma coisa é séria. Vocês têm muito tempo. Muito tempo. E muito tempo ocioso, muito tempo desocupado, você lembra, mente ociosa, oficina do diabo. É terrível. Ou seja, ocupe seu tempo. Esse é um tempo, você foi condenado, mas o tempo lhe foi dado. Eu lá fora não tenho tempo, mas você tem tempo. Você pode, por exemplo, aqui fazer 2º grau na prisão, se você quiser. Você pode fazer seu 2º grau. Aqui tem professoras, tem biblioteca, tem sala de aula, se você quiser. Você pode fazer curso de profissional, se você quiser. Agora, se quiser usar o tempo para cavar túnel e pegar guarda de refém, pode também ocupar seu tempo com isso. Essa é a questão existencial. Algum tempo a mais nos foi dado, como estamos usando esse tempo? Independente do que quantos anos nos restam. O problema é sempre aqui e agora. O Talmud dos judeus diz assim, quando, se não agora? Onde, se não aqui? Quem, se não eu? Quando, se não agora? Onde, se não aqui? Quem, se não eu? Vida não se delega. Não adianta culpar seu cônjuge, seus filhos que não se deixaram viver. Eu não pude, porque eu tive que dar conta de... Decisões existenciais. Nunca culpe os outros pelo que você não teve coragem de verbalizar, articular e fazer. Porque custa coragem. Você tem que ter culhões. Você tem que ter atitude. Bom, essa é a primeira. A segunda fonte. Né? A primeira fonte é o homo faber, o homem que faz, que produz criatividade. Esses são os que sempre acham que sua vida vale a pena, que se sentem ativos e que crescem profissionalmente. Bons são aqueles empregos que você tem um plano de carreira, que você pode avançar. E a maioria só pensa em avançar pelo salário. Isso é que me chateia no funcionalismo público. Muitas vezes o pessoal só quer galgar o plano de carreira, tipo assim, eu vou chegar numa outro nível salarial. Mas não devia ser, nossa vida não devia ser medida, a qualidade da vida monetariamente. Ela devia ser medida por desafios profissionais, por novas responsabilidades, das quais eu aprendi a dar conta. Crescimento existencial, não só salário. E essa redução no mercado, tudo é salário, tudo é salário. É claro que a discussão salarial é gravíssima, sobretudo agora, mas você está entendendo? Você não pode reduzir a sua proposta, o valor da sua vida não se mede só pelo salário. Ele se mede pelo
que você está crescendo, em que medida você está crescendo. Quando você percebe que está só decrescendo, só encolhendo, só minguando, aí é terrível. Saia desse negócio, se puder. A segunda grande fonte de sentido, nós chamamos de homo amans, em latim. Quer dizer, o homem que ama e que é amado. Aí o Frankel diz, o que significa muito na nossa vida é o que recebemos dos outros. Né? A primeira coisa é o que nós botamos de nós no mundo, aquilo que criamos e produzimos de nós. É uma espécie de plantio que a gente faz. Mas igualmente importante, se não mais importante, é sentir-se amado. Né? Na verdade, as pessoas, por mais que sejam produtivas no seu emprego, mas se não tiver colegas que gostem de você não tiver um reconhecimento social, o seu trabalho é um trabalho não remunerado, não reconhecido, como, por exemplo, o trabalho de doméstico. Eu sou dono de casa. É uma coisa horrível você dizer. Quer dizer, você não trabalha... Está entendendo? Esse tipo de coisa. Ou seja, aquilo, o feedback que você recebe, o reconhecimento, a valorização societária, a valorização social, ela é muito importante. A amizade que você recebe dos seus amigos é muito importante. Os telefonemas e o amor em geral. Né? Viver sem amar, sem o eros, sem a filia, sem o ágape. Sem a ágape quer dizer a doação dos outros por você. Filia quer dizer a amizade dos iguais entre os pares, os colegas. E eros quer dizer o amor conjugal, o amor sexual. Você está entendendo? Que é profundo, que é uma das coisas que mais nos leva ao júbilo. Os momentos em que mais gostávamos de viver eram os momentos em que estávamos apaixonados e nossa paixão era correspondida. Nada é mais sublime. Tá, 1h30 de palestra, porcaria. Eu vou finalizar em 5 minutos. Aí eu dou mais 20 minutos para as perguntas. Deixa eu finalizar. Mas esse segundo ponto, ele não pode ficar por baixo, porque quando você é sincero consigo, você deve dizer, olha, viver nunca foi tão, sabe, eufórico, tão entusiasmado, quando você se sabia amado, valorizado, sabe, carregado pelo bem-querer dos outros. É muito importante não perder isso de vista. A qualidade das relações, das suas amizades, às vezes até mesmo das suas inimizades. Porque a mesma inimizade, o adversário também enobrece você. Se você tiver uma relação profunda com seu adversário, né? Debates, discussões profundas, e não simples silêncio e ódio. Entendendo? Ou seja, uma vida de muitas relações, onde você recebe muita coisa das pessoas. Atenção, sobretudo, reconhecimento, valorização, amor, benevolência. As pessoas lhe querem bem, lhe felicitam. Quando você conquista algo, vibram com você. Quando você perde alguém, eles estão de luto com você. É muito raro hoje em dia isso. Isso significa muito numa vida. Onde nós deixamos isso se perder. E agora, a última e a mais complexa, e para essa eu já não tenho mais tempo de explicar, nós chamamos em latim o homo patiens. Patiens quer dizer o homem sofredor. Né? É porque aquilo que você faz e aquilo que você recebe, isso aí você, de certa forma, faz por onde controla. Mas agora vem a bomba. Acontece que a vida não é só feita pelo que você dá e pelo que você recebe. Existem coisas que acontecem de forma inexorável, como o seu próprio envelhecimento, por exemplo. E junto com o envelhecimento, o adoecimento. Você sai da garantia, você vive no médico, essa coisa toda, sabe? E gasta muita coisa com o seu plano de saúde. Ou seja, coisas inexoráveis, perdas, amputações, você começa a viver com diabetes, começa a viver com reumatismo, começa a viver com um monte de porcaria, certo? Esses males inexoráveis que se instalam em algumas vidas muito cedo, em outras bem mais tarde, mas a nossa vida é permanentemente sujeita a isso, eu chamava isso de ameaça biológica, coisas inexoráveis, sabe? Uma das grandes fontes de sentido de uma vida monumental, bem-sucedida, heróica, é
como e se você aprende a conviver e a dar a volta por cima dessas coisas inexoráveis. Ou seja, como você aprende a lidar e aprende a superar e aprende a desenvolver resiliência, acessar a fonte de resistência em você e, inclusive, reverter males em benefícios, perdas em ganhos. Como você robustece sua personalidade com cada perda, com cada frustração. Porque a maioria de nós fica, como eu dizia, fica vinagre, fica azedo. Mas existem muitos entre nós que dão um show é como se cada golpe do destino, cada fato inexorável que se abate sobre o sujeito, lapida um pouco mais o seu perfil naquele mármore, naquele granito, e no final da vida você vê um cara marcado pelo destino, mas você é um grande herói, você vê uma vida monumental, um homem, uma mulher que você diz, olha, essa daí deu conta de muita coisa. Deu conta de muita coisa. Essa daí soube, sabe, receber cada pancada, cada soco, ainda está de pé, mesmo esteja estando na cadeira de roda, talvez tenha perdido um olho, mas olha como ela olha com o olho que restou. Como é franco, como é orgulhoso, como é altivo esse olhar. Isso ele chama, Frank chama de homopatias, a capacidade de reverter perda em ganho. De reverter o minguamento das nossas energias físicas num novo patamar de sabedoria, de serenidade, um novo conceito de felicidade e de bem-aventurança. Oxalá possamos chegar à serenidade. Sabe? Isso depende, e por isso que eu digo, agora presta atenção, a última coisa que eu vou dizer nessa palestra. Por isso que eu tinha feito essa colocação anterior, a primeira. Presta atenção, se você já partiu na vida, instruído pelos seus pais, pelos seus mestres, pelos seus irmãos e amigos, de querer só ver o lado bom da vida, só o carnaval, só o lado do chocolate, você não se preparou para a angústia, nunca soube encarar, nunca aproveitou os momentos clareira da vida para repensar, nunca quis sentir a demanda, o perigo. Sempre você se escondeu na sua concha, na sua gruta, no seu nicho de conforto. Quando um dia, inexoravelmente, inelutavelmente, as coisas vêm, as pancadas vêm, você estará despreparado. Esse é o problema com a homeostase. Esse é o problema da homeostase. Se você quiser só a bonança, só o equilíbrio, só ficar zen, você não quer alterações, você não se acostumou às oscilações de humor, você não lidou com frustrações, você não teve que lutar contra grandes adversidades, a sua personalidade é pequena, suas resiliências são poucas, você não sabe, você não tem costas largas, você não recebe pancada bem, você cai de joelho, feito uma mimosa. Muitos dos nossos filhos que foram mimados demais, onde nós realizamos cada sonho deles, nós demos tudo que eles queriam, eles estão despreparados para a vida, não sabem lidar com frustrações, não sabem ser herói, assiste filme de super-herói, discute a vida dos seus super-heróis de cinema, mas na sua vida falta heroísmo. Não são capazes de fazer um sacrifíciozinho por uma formação mais adiante. Quem ri por último ri melhor, mas eles querem rir agora. Não sabem retardar satisfações. Esse é um grande conceito contra o conceito biológico. Aprender a retardar satisfações. Quem goza no final, goza melhor, goza mais intensamente do que quem quer logo gozar. O amor sexual ensina muita coisa. Quem é muito focado no seu próprio orgasmo não leva prazer para o seu parceiro. Saiba retardar a sua satisfação. Proporcione prazer para o outro. E o prazer do outro repercute em duplo prazer para você. A recompensa cairá por cima de você. Quando você esquece de si e serve para o outro. Você está entendendo? Quando você se lança ao outro. Isso eu chamo a paradoxia do ser humano. O lado humano. O ser humano não quer, ele não quer se focar em si próprio. Ele quer realizar grandes feitos. E depois retornar a si com a satisfação de dizer, eu não me escondi, não. Eu não pedi a Deus para ser poupado.
99% dos cristãos que estão hoje nas igrejas só rezam a Deus para serem poupados. Afasta de mim isso, afasta de mim aquilo, afasta de mim esse cálice, afasta o assaltante, afasta o vírus, afasta o mal, afasta o desemprego. A maioria enorme, quase todo mundo que se acha que é espiritual, que tem fé em Deus, não tem nenhuma fé. Não tem nenhuma fé. Eles estão tomados pelo medo, tomados pelo temor. Sabe, estão tremendo por dentro. E acham que lá em cima tem alguém que pode salvá-los desse vírus. Ou da bala perdida. Né? Poucos são aqueles que pedem para crescer diante dos desafios. Né? Faça-se em mim a tua vontade. Essa coisa, eu não pedi para ser poupado. Eu quero que as coisas grandes de Deus se realizem comigo. Me chame para a responsabilidade, me chame para a luta. Me chame para encarar, porque eu quero crescer. Eu não vim ao mundo para ser poupado. Uma vida feliz na minha leitura tem a ver com isso. Pessoal, eu vou me calar para dar tempo, em 20 minutos, vocês me fazerem algumas perguntas ou comentários, né? Fiquem à vontade. Quem é? A Carol vai moderar. Carlos, muito obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos valiosos conosco. Com certeza nós vamos sair diferentes desse encontro, mais reflexivos, mais preparados aí para enfrentar os desafios. A gente tem algumas perguntas aqui do público e quem quiser ainda dá tempo de fazer, tá? Nesse íconezinho que tem 3 pontinhos e perguntas e respostas, vocês vão achar lá, podem fazer as perguntas. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Você falou sobre a importância de manter-se ativo, mas se ocupar demais, se atarefar demais, também pode ser prejudicial, Carlos? Com certeza. É por isso que eu digo, olha, uma das piores coisas que você pode fazer... Você sabe que eu trabalho com a terceira idade, né? Há 30 anos, aqui em Fortaleza, Universidade Sem Fronteiras, Universidade de Gerações lá da Facete, aquela coisa. Muita gente idosa faz aula comigo, né? E muitas delas começaram assim, eu tenho que me ocupar com alguma coisa. Eu sei que algumas delas estão nos meus cursos, porque não tem outra coisa para fazer. Nem estão muito interessados no conteúdo, não é? Simplesmente estão lá porque é um encontro social, toda quinta-feira estão lá, tem um cafezinho, tem aquela coisa tricotando lá e tal. Ou seja, é um compromisso que você tem para se ocupar. É algo valioso, eu não vou jogar fora. Quando eu digo ocupe-se, eu tenho uma virativa, por um lado é importante, em vez de mofar na poltrona, na frente da novela, ou da dança dos famosos, é melhor você fazer um curso numa Universidade Sem Fronteiras. Porque você vê um assunto interessante, encontra pessoas, você sai de casa, você tem um compromisso, você estrutura seu dia, você vai para a academia, você vai ter outras coisas, mas não só para cuidar de si. Você pode também contribuir ainda. Agora, o perigo é quando quando a mola mestra dessa procura por ocupar a agenda é o desespero. Você está entendendo? Tem pessoas, por exemplo, que experimentam um voluntariado atrás do outro, não se identificam com nada e largam tudo depois. Aí você percebe que é um correr atrás do vento. Por isso que eu digo, eu gostaria muito que, quando a hora chegasse, de você ter um pouco de tempo a mais, que você já soubesse qual é a sua. Por isso que eu digo, a grande encruzilhada vem muito antes. Você deve alimentar projetos. O que é que eu quero fazer quando eu me aposentar? Você está entendendo? Você tem que ter um projeto seu. Eu quero fazer isso, eu quero me engajar naquilo, eu quero visitar comunidades, eu quero... Mas tem que ser algo seu. Porque na hora, diante do vazio do seu apartamento, o que é que eu vou fazer agora? Aí, está entendendo? Isso é desespero. Eu não acredito em nada disso. O que você faz por desespero não é bem feito. E eu acho que também muita gente se enche de compromissos ou de contatos ou coisa parecida que são pouco significativos, que podem, inclusive, ajudar a encobrir a verdadeira busca. Por isso que eu digo, a verdadeira busca, você tem que dar um tempo. É como quem se separa, por exemplo, de uma relação. Quem saiu de um casamento ou de uma relação de longos anos. Às vezes bate o desespero e a pessoa quer logo namorar de novo. Isso é um erro, galera. É um erro grave. Você quer tapar o vazio na sua vida. Esse vazio você tem que sentir. Porque esse vazio, a dor da perda, o vácuo que o outro ocupava é importante, isso te humaniza. Uma decisão que você toma nesse desespero não é uma boa decisão.
Você se lançar nos braços do primeiro que aparece, meu irmão, eu já vi muita gente descendo a ladeira dessa forma, sabe? Então, cuidado com essa mera terapia ocupacional. Eu brigo muito com minhas aulas, eu sei que eu tenho minhas chefes lá nas casas de formação, dizem assim, Carlos Tuss, você tem que compreender que muita gente vem pela Sem Fronteira, não é pela sua aula, muita gente nem entende as suas teologias, filosofias, psicologias todas, não. Eu digo, olha, eu sei que algumas talvez venham pelo compromisso social, mas eu sei que tem muitas outras estão crescendo e me dão o feedback do seu crescimento pessoal. E se qualificam argumentativamente com esses assuntos. E a própria Sem Fronteira diz, nunca é tarde para aprender, ou seja, aprender quer dizer crescer. Mas crescer com qualidade. Eu quero me dar modéstia à parte, esse valor de dizer, tem alguém que não é só para se ocupar, não, para não sentir o vazio do apartamento, mas que está querendo este assunto, sabe? E está se envolvendo com o que nós estamos propondo aqui. Então, aqui cada um tem que realmente ver qual é seu talento que você enterrou. O que é que você devia ter feito e não fez? Excelente. Obrigada. Vamos para a próxima. Como você vê a relação da autoestima para uma vida melhor? Pessoal, autoestima é fundamental. Quem entra para a vida através da sua infância, o que estraga tudo são as primeiras experiências que você faz na primeira, segunda infância. Né? Quem escreveu muito sobre isso foi Alfred Adler. Eu sou fã do Adler quando ele descreve o que pode dar errado nos lares das famílias e no quarto das crianças, já nos primeiros anos de vida, quando a criança é constantemente desanimada, frustrada diante dos pais. Ou porque os pais não deixam ela fazer nada, e ela não aprende a fazer nada e não se potencializa, e depois vai querer que tudo seja feito por ela, ela foge dos desafios porque ela se sente incapacitada, ou porque os pais exigiram demais dela, e ela acumulou frustrações. Educar é muito complicado. Agora, realmente, quem entra com baixa autoestima, esse é um caso de uma terapia de encorajamento. Muitos adultos têm isso. Né? A terapia adleriana, aqui Adler é melhor do que Jung e Freud. Adler é melhor porque Adler, a filosofia de Adler, debaixo da terapia dele, é a coisa do empoderamento. Você tem que realmente levar a pessoa de baixa autoestima a galgar lentamente pequenos sucessos. Você está entendendo? De grão em grão. Porque se colocar desafios grandes demais, a pessoa ou foge logo ou vai em cima e se frustra porque não sabe lidar ainda. Uma pessoa de baixa autoestima, ela precisa de pequenos avanços, pequenos sucessos. Como a criança, por exemplo, que tem dificuldade de aprender a ler e escrever na escola. Ela não precisa de reprovação, ela precisa de aula de reforço e com muito carinho. Uma aula de reforço que faz a criança sentir, eu sei, A e B é A, B. E você está entendendo? Ela precisa ter experiências positivas. Experiências positivas. Eu estou até lendo agora nesses dias Dostoiévski, que eu estou dando um curso sobre Dostoiévski e os irmãos Karamazov, onde no final dos irmãos Karamazov, o Alyosha Karamazov diz para aquela turma de crianças, ele diz, olha, as experiências boas que fizemos na nossa infância são todo o nosso patrimônio emocional para o resto da vida. Quem não fez boas experiências consigo, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de brincadeira, quem não se sentiu incluído, chamado para cima, quem nunca foi escolhido para um time de futebol, sabe? Quem nunca fez um gol, quem nunca colaborou com o time, vai lhe faltar a confiança em si próprio e o chamado sentimento comunitário. Eu não sei como ajudar, eu temo não dar conta. Aí o cara não se engaja mais, nunca é mão na roda. Então, vida ativa, sem autoestima, sabe, sem um cabedal de experiências positivas da sua infância, que lhe criaram dentro de você. Eu sei fazer. Não, eu não sei fazer tudo, mas eu já dei conta daquilo. Se eu dei conta daquilo, também saberei dar conta de outras coisas. Você precisa algo dentro de você a que recorrer para se encorajar. E o terapeuta, às vezes, tem que acessar
esse pequeno baú, essa pequena caixa preta de coisas positivas, nem que sejam minúsculas, ínfimas, mas ele tem que acessar para evocar na criança ou no adulto o pouco que ela sabe. Disso ela tem que partir. Disso ela tem que partir. De algo que ela tem de positivo. Ótimo, obrigada, Carlos. Vamos para a última pergunta, por conta do nosso tempo. E o que você recomenda para que uma pessoa se torne resiliente? Bom, recomendar, isso é complicado, sabe? Porque nada do que eu falei aqui serve de receituário. Esse é o problema de filosofia. Você coloca pressupostos, tá entendendo? Os pressupostos, às vezes você tem, você não tem. Resiliência, por exemplo. Eu estou dizendo, se, por exemplo, um simples exemplo, se você foi uma criança mimada quer dizer, você nunca teve que lutar para ter suas coisas. Você nunca teve que ralar. Você nunca teve que fazer seu próprio sanduíche. Era a babá que fazia. Você não precisava se limpar. Era a babá que fazia, ou a mãe que fazia. Você cresceu numa estufa super protegida, de um apartamento de luxo. Ou seja, existem outras mães, inclusive mais pobres, que mimam seus filhos. Uma criança dessa, ela sempre... Como aquela Rosa do Pequeno Príncipe. Não sei se você lembra, né? Carol, tu lembra a Rosa do Pequeno Príncipe? A Rosa era tão mimosa, tão dengosa, que ela dizia, olha, eu posso pegar um resfriado, você não quer criar uma redoma para mim, lembra? E o Pequeno Príncipe criou uma redoma para ela, uma rosa não precisa de redoma. Aí o próprio Pequeno Príncipe pensa, uma redoma, uma rosa é uma planta da natureza que deve saber com o vento, deve saber resistir ao vento. Mas existem rosas que são tão dengosas, tão mimosas, tão... em bom português, tão frescas. Né? E nós chamamos em português frescura. Mas isso não é culpa da pessoa. A pessoa acha que tem direito àquilo. Ela não sabe como vai dar conta. Uma pessoa dessa nunca vai ter resiliência. Né? Ela vai sofrer muito quando as coisas... Quando ela sai de casa e ela tem que casar, e vai ver que casar não é mar de rosas, ela sempre vai comparar o marido com seu pai, ou a esposa com sua mãe. Minha mãe fazia isso, você não quer fazer, meu amor. Tá entendendo? Pessoas dessas não têm resiliência. As coisas começam a apertar e pesar, e as pessoas estão despreparadas. Mas quem as deformou foram os próprios educadores. Pais, mestres, às vezes irmãos mais velhos. É difícil. Resiliência, você não pode dar um receituário. Agora, eu digo assim, como eu disse no início da minha palestra, decida uma coisa na sua vida. Você acha mesmo que a vida nos foi dada para nós ficarmos na zona de conforto, nos escondendo do vento áspero? Porque se você acha que é isso, eu vou ficar na minha zona de conforto até a tempestade passar, e você não pertence àqueles que ajudam os outros a se salvar. Não. Esse é o problema. Você nunca vai ter resiliência se você nunca se expuser. Quem se expõe, cresce, mas também pode se lascar. Como diz o outro, é um pouco arriscoso. Esse é o problema. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Quem não se arrisca, não petisca. Esse é um problema. Quer dizer, você nunca vai ter costas quentes ou costas largas se você nunca expôs suas costas às pancadas. E você nunca vai ter uma cara dura que aguenta a pancada se você nunca expôs sua cara. Você sempre usou uma blindagem, sempre usou alguém entre você, um amortecedor, papai e mamãe, usou os outros para resolver seus abacaxis, para descascar seus pepinos. Resiliência, ou seja, qualidade de recebimento de soco, aguentar, você cria pela vida. E você cria pelas adversidades. Você não deve rezar a Deus por uma vida sem adversidade. Você também não vai rezar agora para cair a desgraça em cima de você. Você não é doido. Mas você tem que compreender, grandes vidas lutaram com grandes causas. As vidas que mais admiramos não foram as vidas mais fáceis. Foram as vidas mais difíceis. E todos os grandes artistas, todos os grandes cientistas, todos os grandes escritores, todos os grandes políticos, todos os grandes santos e santas, foram pessoas que ralaram e que cresceram de acordo com seus desafios. Se você acha que esse pessoal teve uma vida feliz no sentido do senso comum, não tiveram. Agora, são bem-aventurados por quê? Porque suas vidas são monumentais. Monumentais devido às adversidades que venceram ou
talvez nobremente fracassaram diante. Talvez, às vezes, o chumbo grosso é tão grosso que a gente não tem como escapar. Mas, mesmo assim, os livros da história, as placas de bronze, o dia do calendário, ainda prestam homenagem a essas grandes vidas. Né? Eu não quero viver uma vida escondida debaixo do guarda-sol, do guarda-chuva, o tempo todo me escondendo do mau tempo. Né? Eu quero, de fato, como diz a Bíblia, tornar minha cara mais dura como pedra, porque mesmo se arranque minha barba, eu vou resistir, porque nós estamos aqui para isso. Muito obrigada, Carlos. Tem só um comentário aqui. Professor Carlos Tussi, parabéns pela excelente explanação. Sairemos com o desafio de repensarmos nossa postura diante da vida. Foi encaminhada aqui pela Lia. E aí, para encerrar, Carlos, eu queria realmente agradecer. Eu passei a admirar ainda mais o seu trabalho. Foi palestra excelente. Realmente temos muito aí a refletir. Né? Muito obrigada mais uma vez. Gratidão é o que define. E eu queria agradecer também ao IPC por mais esse evento, por mais essa parceria. Agradecer à Secretaria de Administração, à Diretoria de Gestão de Pessoas e à minha equipe da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Carreiras. Muito obrigada aí por todo o empenho, toda a dedicação para a realização do evento. E mais uma vez, obrigada por atender ao nosso convite, Carlos. Eu que agradeço. E para vocês todos, 1000 razões para viver, pessoal. 1000 razões para viver. Com sentido. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco. Em breve nós estaremos juntos aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.